estamos aqui diretamente da Casa das Rosas para falar para vocês sobre hérnia de disco e procedimentos minimamente invasivos. Vamos entender mais? E o nosso convidado é o Dr. Daniel Arnone, ele que é ortopedista atuante em cirurgias minimamente invasivas. Ele também fala sobre coluna vertebral e também sobre deformidades pediátricas e do adulto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, agradeço o convite, muito obrigado. Obrigado a todos os telespectadores. Nós que agradecemos, doutor, estar aqui conosco hoje nesse lugar tão lindo, cheio de histórias, Casa das Rosas, para falar sobre um procedimento, doutor, que muda realmente a vida das pessoas, né? Hérnia de disco é uma das primeiras preocupações quando a gente pensa em coluna, né? Vamos saber os avanços agora? Exatamente, a hérnia de disco é uma patologia muito comum, né? A gente escuta bastante o pessoal falar sobre hérnias discais. Eu acho importante a gente entender um pouquinho o que é a hérnia, né? Então até trouxe um modelinho aqui bem básico, né? A gente chama isso de unidade funcional da coluna. Então basicamente aqui é o osso, tá? Essa parte vertebral. Aqui no meio é o disco intervertebral e o outro osso que é a vértebra aqui embaixo. Então o disco é como se fosse o nosso amortecedor, né, da coluna. E ele vai sofrendo avarias com o passar do tempo. Então quando esse disco ele começa a romper o tecido mais externo dele, ele forma uma hérnia, que é um conteúdo gelatinoso, né, que sai de dentro do disco. E aí o que acontece? Vai lá incomodar as raízes, né? Incomoda o território neurológico, por isso que o paciente tem dor, né? Isso que eu ia perguntar. Toda hérnia de disco causa dor? Na verdade, não. Tem muita gente que tem hérnia de disco, mas não apresenta nenhum tipo de sintoma, né? E aí tem as pessoas que, infelizmente, nessas hérnias vão causar compressões, né, em tecidos neurológicos, compressões mais graves, e aí eles vão apresentar sintoma, aquela famosa dor ciática, que o pessoal fala tanto, né? O que fazer com quem não sente dor? Como que é o diagnóstico? Bom, o diagnóstico de quem não sente dor fica um pouquinho vago, né? Porque normalmente eles nos procuram quando tem um problema. Então, assim, a gente sabe que no passar da vida, no envelhecimento, é normal que as estruturas vão degenerando, né? Os discos, as articulações, isso tudo é normal. E apesar de formar uma hérnia aqui atrás, não necessariamente vai gerar uma compressão grave ou uma reação inflamatória, né? E aí, infelizmente, tem os casos que o paciente vai me procurar porque ele vai ter essa dor e não vai conseguir tratar ela de forma espontânea, né? Porque a dor é forte, normalmente. Doutor, hoje com todos os avanços na área médica, o que nós temos hoje na questão minimamente invasiva? O doutor é atuante nessa área, para estar minimizando, para estar melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Sei que o doutor também, essa cirurgia, esse procedimento é indicado para outros, né, outras patologias na coluna, mas na hérnia de disco, o que nós podemos hoje ressaltar em benefícios com esses procedimentos quando é bem indicado? Sim, sim. Vamos deixar bem claro uma coisa para os pacientes, né, para os telespectadores, né? 90% dos casos de hérnia de disco não precisam de cirurgia. Então 10% vão precisar de algum tipo de intervenção, porque chegou em alguma patologia mais grave, uma compressão mais expressiva, e aí nós vamos ter que intervir de alguma forma. Aí, com o avanço da medicina, né? Porque a medicina avança a cada segundo. Graças né? a Deus. Graças a Deus. Então, hoje, nós temos essas técnicas minimamente invasivas para retirar um fragmento herniário, né? Por exemplo, existe a cirurgia hoje minimamente invasiva que a gente chama de cirurgia endoscópica da coluna. Então, a gente vai, através de um endoscópio, tem uma cânula, que tem uma câmera que vai justamente aonde está essa hérnia. Então eu visualizo ela numa tela e faço a retirada dela, daquele lugar onde está comprimindo o nervo, né? Então é uma cirurgia que tem menos tempo, uma cirurgia que tem menos agressão de tecido, que tem menos risco de sangramento, que tem menos risco de lesão neurológica, tem um tempo de recuperação mais rápido. Tem casos que a gente opera o paciente de manhã e no final da tarde ele já está em casa. Então, assim, mudou muito, né?
Chamando a atenção, eu acho que é importante também falar para o telespectador que a coluna ficou muito estigmatizada no passado. Os pacientes têm muito medo. Sim, quando fala diagnóstico, tem que fazer uma cirurgia na coluna, nossa. Sim, medo. É uma sentença ali, né? É uma sentença mesmo. Exatamente. Aí vem a família, né? Aí conversa com a mãe, com o tio, com todo mundo. Aí dizendo, pelo amor de Deus, não façam cirurgia Fala sobre de coluna. idade, né, doutor, também. Exatamente. Aliás, puxando um pouquinho dessa questão da idade, essas cirurgias tecnológicas também possibilitaram o tratamento do público mais idoso. Né? Dando maior qualidade de vida a esse público, né? Mais segurança, estão vivendo mais, né? Estão vivendo mais, né? Hoje em dia, as questões de saúde geral melhoraram muito, né? Sim. Então, o paciente acaba vivendo mais, ele tem mais expectativa de vida, a coluna continua envelhecendo, então os problemas vão aparecendo. E aí, condenar um paciente desse a viver com dor é uma coisa meio difícil. Ninguém merece, né? Não, ninguém merece. Então, hoje a gente tem esse tipo de tecnologia. A robótica vem avançando, né? A neuronavegação. Hoje já tem casos que a gente faz uma cirurgia com neuronavegação, com braço robótico. Isso aumenta a eficácia, aumenta a segurança, principalmente nesse público que tem a saúde mais frágil, né? O público mais idoso foi muito beneficiado por esses avanços modernos aí de hoje em dia. Ou seja, são inúmeros benefícios desse tipo de cirurgia. Muito bom lembrar que precisa ser muito bem indicado com o seu especialista, né, doutor? Exatamente. Porque a cirurgia a gente sabe que também é aberta, funciona e funciona muito bem, não é mesmo? Sim, sim. Quando muito bem indicada, esse procedimento é um sucesso. É um sucesso, né? A grande maioria das vezes é um sucesso. E os colegas estão cada vez mais treinados nesse tipo de acesso. É o caminho não do presente, não só do presente, mas do futuro, né, doutor? Exatamente, exatamente. Doutor, e depois da cirurgia, desses procedimentos minimamente invasivos também, é muito importante que o paciente também tenha essa consciência das fisioterapias, né? Nossa, sem dúvida. Isso é um ponto também. Eu costumo conversar muito com os pacientes durante a consulta, né? A questão da saúde muscular é extremamente importante. Eu brinco com eles, né? Eu falo assim, olha, não tem almoço grátis aqui no consultório de coluna. Coluna não é tratada por remédio. Remédio a gente dá para o paciente naquele momento que ele está com a inflamação, com a dor, para aquilo que existe a medicação, né? Para alívio. Agora, o que vai dar essa longevidade no bem-estar, aí é a capacitação muscular desse doente, é o controle postural dele, é o controle nutricional. Eu mando todo mundo. Hoje tem modernidade, né? Nutrólogos, tem o pessoal da medicina integrativa, tem um pessoal, até tem ginecologistas até que estão bem avançados na questão da saúde da mulher, por exemplo, parte hormonal. Então, tudo isso que faz o corpo desinflamar ajuda também no processo ortopédico. Tá? É um atendimento integrado entre essa visão dos especialistas para que quem realmente ganhe é o paciente, que é o paciente Sim. do doutor, que é um especialista em ortopedia, um especialista em nutrologia, ou outro especialista, como o doutor falou, saúde da mulher. É medicina integrativa, que é o olhar. Exatamente, né? Todo mundo junto, é multidisciplinar, então a chance de sucesso é maior, né? Independente se o paciente vai fazer cirurgia ou não. Se eu identificar que ele tem algum problema na coluna, vamos tratar de forma conservadora. Então vai fazer parte do tratamento, a orientação nutricional, a higiene do sono, né? Desinflamação intestinal. Então tudo isso é muito importante, né? Quanto menos inflamado for o paciente, melhor ele vai ter o resultado cirúrgico, o resultado do tratamento que ele se propor a fazer. Com certeza. Uma dúvida que me ocorreu agora, de uma vez que o paciente é indicado a uma cirurgia, sendo a cirurgia minimamente invasiva, no caso, tem cura? Esse paciente depois volta, de repente, por algum motivo ou outro, pode ocorrer dele ter novamente esse problema? Pode, tá? Faz parte do processo mesmo, não é obrigatório ter recidiva, tá? Mas existe uma porcentagem dentro da nossa literatura que demonstra que pode ocorrer uma hérnia novamente. Pode ocorrer uma doença do outro nível da coluna, por exemplo.
Mas naquele momento que ele precisou fazer a retirada daquele fragmento para descomprimir, né, a raiz que está causando a dor, a gente faz este procedimento e depois observa a evolução do paciente. Ou então, seja, é um acompanhamento, né, doutor? Não existe cirurgia preventiva. Isso é uma coisa que também eu acho que precisa ficar muito claro. Né? Cirurgia preventiva em coluna não existe. Existe a cirurgia para correção de um problema necessário. Aquele momento o paciente vai ficar bem e também ele tomando todos os cuidados, ele vai ficar bem por longa data aí. Sim. Importante o paciente lembrar de fazer as fisioterapia, estar com acompanhamento médico, né, para fazer a parte dele, né? Porque não adianta o doutor fazer a sua parte e o paciente não dá sequência ali, né? Nossa, o que eu brigo com eles no dia a dia com isso é impressionante, né? Eu falo, não existe, não adianta. Se veio aqui atrás de remédio só, esquece. Conselho e remédio não é o lugar. Não tem tratamento, né? A fisioterapia faz parte, né, do dia a dia ortopédico. É muito importante, muito. Perfeito, doutor. Adorei o nosso bate-papo, viu? Obrigado, eu que Muito agradeço. obrigada aí por todas as informações, falando claramente. Um bate-papo tão gostoso, tão descontraído. Obrigado. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, a população, né? Aí que sofre com dores, e a gente fala novamente aqui, não se acostume com as dores. De jeito né? A gente tem os melhores especialistas que estão preparados, que estão aí de ponta para poder te informar, te colocar no caminho certo e te colocar aí para você poder se de repente, muito bem indicado, fazer o procedimento cirúrgico minimamente invasivo, que hoje já é uma realidade. Exatamente. Agradeço mais uma vez o convite, viu? Obrigado a todos que nos assistiram. Nós que agradecemos a sua participação aqui conosco. Obrigado. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com o Dr. Daniel Arnone, ele que é ortopedista. Você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.